Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos de Matemática. Nós estamos aqui hoje para fazer a correção da aula da sequência 2 do nosso caderno Aprender Sempre, aulas 3 e 4. Essas aulas, elas tratam do estudo do sistema de equações lineares do primeiro grau, como vocês estão vendo aí na tela. E aí tem os objetivos da nossa aula de hoje, certo? Então, quais são os nossos objetivos? Conhecer as operações básicas envolvendo expressões algébricas com uma variável. Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Compreender o significado de um sistema de duas equações de primeiro grau em diferentes contextos. Caro estudante, para o desenvolvimento das atividades propostas a seguir, será necessário relembrar alguns conceitos da equação polinomial de primeiro grau. Você deve ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas, pois serão apresentados novos conceitos algébricos. Vamos analisar a situação problema abaixo. Então, aqui estamos. O senhor José possui um pequeno estacionamento. A lotação máxima desse estacionamento é de 30 veículos, dentre carros e motos, totalizando 84 pneus. Qual é a quantidade de motos e de carros que cabem no estacionamento do seu José? Então ele está te dando aí duas frases, né? Duas informações, que é a quantidade total de veículos, né? Que é a lotação máxima, no caso são 30 veículos, é o que está sendo dito aqui, ó. E também o total de rodas, né, de pneus que existem nesse estacionamento. E aí ele pede para você determinar, através dessas duas informações, quais são os totais aí de motos e de carros que cabem nesse estacionamento. Vamos dar uma olhada na análise desse problema. Olha lá, explorando os dados do problema, nós temos que no estacionamento cabem 30 veículos, dentre carros e motos. Podemos representar essa sentença por C mais M igual a 30. Por que ele está usando essa expressão algébrica aqui, ó? O C ele está colocando como se fosse o carro, o M ele está colocando como se fosse a moto, e o total da soma de carros e motos é igual a 30. Então, ele usou uma expressão algébrica para representar a frase: carros e motos totalizam 30 veículos. Ok? Em C, olha só, é a quantidade de carros, né? C é a quantidade de carros. E em que M é a quantidade de motos. Considerando que cada carro tem 4 pneus e cada moto tem 2 pneus. Como temos 84 pneus, dizemos que 4C, ou seja, o carro tem 4 vezes o valor, porque são 4 pneus para cada carro. Mais 2M, porque 2M, porque cada moto tem 2 pneus. É igual a 84. E 84 é o total de pneus que tem nesse estacionamento. Tudo bem? Então, essa expressão aqui é a expressão que relaciona o total de rodas, total de pneus desse estacionamento. E aí, como que a gente monta esse sistema de equação? Então, olha só, as equações que a gente encontrou foram duas, com essas informações desse problema. Logo, a gente vai montar duas equações diferentes, né, e relacioná-las através da chave aqui, ó, indicando que isso se torna um sistema de equações. Tudo bem? Então, o sistema de equação que resolve o problema do estacionamento é carro mais moto igual a 30 e 4 vezes C, ou seja, 4 rodas mais 2 vezes as rodas das motos é igual a 84. Então, total de veículos, total de pneus. E eles estão relacionados em um único sistema. Tudo bem? Vamos avançar. Então, agora a gente vai fazer, vai relembrar, na verdade, né, como que a gente faz o agrupamento de incógnitas que tem o mesmo tipo. Né? Então, você vê aí nesses itens que a gente pode realizar somas, multiplicações, divisões, para incógnitas que são do mesmo tipo. Então, você vai verificar aqui no item A, por exemplo, que se você tem y mais y,
são do mesmo tipo, logo você pode colocar na mesma sacola. É como se você fosse fazer uma feira, por exemplo, e você pegasse duas maçãs. Você não vai colocar ela em sacos separados e pesá-las separadamente. Por quê? Porque elas são do mesmo tipo. Então você pode juntar tudo na mesma sacola, certo? Nesse caso, a gente faz a soma. 1y mais 1y, total 2y. Beleza? Vamos fazer para os outros agora? X com 2x. O que você faz nesse caso? Quando não tem um número aqui na frente, lembra que vale 1, tá, gente? Lembra que o coeficiente da letrinha é sempre 1, quando você não tem aqui, né? A incógnita tem o valor na frente, vale 2. Aqui não tem o valor na frente, vale 1. Então, basta a gente somar 1 mais 2, certo? E mantém o valor, a letrinha, no caso a incógnita. Então, 1 mais 2 dá 3, e a incógnita continua sendo x. Beleza? Vamos ver essa terceira, item C, para a incógnita M. Quantos eu tenho aqui na minha soma, então? 2 mais 4 dá 6, mais 1m dá 7. Então, eu tenho 7 m's. Vamos fazer agora com o item B com o N, certo? 6 menos 3 dá 3. 3 com mais 2 dá 5. Então, eu tenho 5 n's. Agora, eu não tenho mais soma e nem subtração. Ó. Eu tenho um pontinho aqui. Lembra que o pontinho, ele representa vezes. Ele representa uma multiplicação. Tudo bem? Então, quando você multiplica incógnitas do mesmo tipo, você vai somar o expoente. Lembra que o expoente é o número que aparece acima aqui, ó, o númerozinho da potência. Lembra lá do expoente? Da disciplina de potenciação? Quando não aparece um expoente na sua incógnita, significa que o expoente é 1. Então, quando eu estiver multiplicando, lembra que tem que somar os expoentes. A incógnita é do mesmo tipo, mantém a incógnita e soma os expoentes. Ok? A mesma coisa aqui para o y, só que nesse caso você ainda tem coeficientes, ou seja, você tem os valores da frente para multiplicar. Então, primeiro você multiplica os valores numéricos e depois você faz a multiplicação das incógnitas, né? Somando os expoentes. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu sei que o meu coeficiente se tornou 6. A minha incógnita vai continuar sendo y, porque é a única incógnita que aparece nessa expressão do item F. E agora eu vou somar os expoentes. Se aqui não aparece nenhum expoente, eu sei que todos eles valem 1. Ou seja, são 3 y que apareceram aqui, então logo a gente vai ficar com y elevado ao cubo. Beleza? Vamos ver o item G. O item G está falando de divisão. A operação que apareceu é uma divisão. Então, é como se você estivesse fazendo essa conta aqui, ó. 6x ao quadrado dividido por 2x. Lembra que na divisão, quando você tem uma potência, né, dividindo, no caso, uma incógnita dividindo por outra, você vai subtrair os expoentes. Então, se aqui não tem expoente, significa que vale 1, né? E se vale 1, a gente vai fazer a subtração. Então, vai ficar como? 6 dividido por 2, você faz a continha, dá 3. E x dividido por x ao quadrado dividido por x, é a mesma coisa de fazer isso, né? O 2 menos 1. Pega o expoente do maior e subtrai o do menor. Por quê? Porque apareceu o maior em cima e o menor embaixo, nesse caso, na sua divisão, né? Agora, o que você faz para finalizar? Faz a subtração dos expoentes. Então, ficamos com 3x elevado a 1, que é a mesma coisa aqui, 3x. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima página. Aparecem mais algumas divisões, mais algumas multiplicações, operações distributivas, e nós vamos realizar juntos aí esses itens do H até o O. Então, vamos pensar nesse item H. Novamente apareceu a divisão, certo? Então, você vai realizar a divisão entre os números, os coeficientes, que é o 16 e o 4, certo? Então, fazendo a divisão, você obtém 16 dividido por 4, 4.
Agora, você tem o n ao cubo e o n ao quadrado, certo? Lembra que quando você tem uma divisão de incógnitas que tem a mesma denominação, a mesma base, né? N, basta você subtrair os expoentes. Então, vai ficar n elevado a 3 menos 2, porque o de cima, né, o primeiro membro da divisão tem 3, o segundo membro da divisão tem 2 no expoente. E agora, como que você resolve? Você faz a subtração, né? Fica n elevado a 1, que é a mesma coisa que 4n. Lembra que quando aparece o 1, você não precisa colocá-lo, por isso a resposta fica 4n. Tudo bem? Vamos ver o item I? Olha só, no item I você tem uma distribuição para realizar. Você vai distribuir a multiplicação com cada membro que está dentro do parênteses, certo? Então, o primeiro, 2b vezes b. Então, o b que está aqui dentro, lembra que o coeficiente dele vale 1, certo? Por que que vale 1? Porque se não aparece nenhum número na frente dele, o coeficiente dele vale 1, beleza? Então, agora, você tem que lembrar que você está fazendo 2 vezes 1, que dá 2. b vezes b, que dá b ao quadrado, né? b elevado a 2. Porque lembra que aqui é como se fosse elevado a 1 elevado a 1. E 1 mais 1 dá 2. Na potência, soma os expoentes. Lembra disso. E depois agora nós vamos fazer a outra parte da multiplicação, que é 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. Como a gente não tem b para multiplicar aqui nesse segundo membro, você mantém um único b, né? Não vai ser b ao quadrado. Então, a solução vai ficar 2 vezes 4, 8, só que já estava multiplicando pelo b e ele continua aqui multiplicando. Vamos para o item J. No item J você tem uma divisão também. Lembra que fração, a barra da fração nada mais é do que uma divisão, né? Então lembra disso, certo? Fração representa a operação de divisão entre o de cima e o de baixo, que é o numerador e o denominador. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro você divide os coeficientes, que são os numéricos, o 21 por 7. 21 dividido por 7 dá 3. Agora você vai dividir as incógnitas. Lembra que quando você está dividindo, tem que subtrair os expoentes, certo? Então você vai fazer x 7 menos 5, porque é uma divisão, e na divisão de mesma base, ou seja, o x existe para os dois membros, né, a mesma base, você vai subtrair os expoentes. Então vai ficar assim, olha lá. 3x elevado a 2. 7 menos 5, 2. Beleza? Vamos para o item K. No item K, novamente, você tem uma distributiva para realizar. Então, você vai distribuir multiplicando o primeiro e o segundo membro da sua expressão. Vamos lá. W ao quadrado vezes W. Lembra que quando o W não tem expoente, vale 1. E quando a gente está multiplicando expoentes de mesma base, né? Aliás, termos de mesma base, potências de mesma base, você vai multiplicar e somar os expoentes. Então, vai somar 1 mais 2, né? Isso daqui vai ficar como? Vai ficar W elevado ao cubo, certo? E depois, você vai distribuir a multiplicação para o segundo membro, o segundo termo aqui da sua expressão, que está dentro do parênteses. W ao quadrado você vai multiplicar por 4. O sinal se preserva de menos aqui dentro, né? E aí você vai multiplicar 4 vezes W ao quadrado, dá 4W ao quadrado. Ok? Vamos para o item I. No item I você tem potências que estão relacionadas com o P, certo? E aqui a gente não pode, olha só, presta atenção aqui. Por que eu não posso somar todas essas coisas? Porque eu tenho coisas que têm potência de 2, ou seja, P ao quadrado, e eu tenho que não tem potência, ou seja, que o P está elevado a 1, né? São coisas diferentes nesse caso. A gente só pode juntar
potências que tenham o mesmo tamanho, tá, gente? Não pode juntar com coisas que têm potência de expoente diferente. Então, aqui, o que, que você vai fazer? Você vai juntar 5 mais 1p ao quadrado. Lembra que quando não tem número aqui na frente, vale 1. 5 mais 1 dá 6. Então, você vai ficar com 6p ao quadrado menos 9p. Para por aqui. Por quê? Porque um é p ao quadrado e o outro é p. Então, são coisas diferentes, eu não posso juntá-las. Tudo bem? Se a potência, então, tem expoentes diferentes, lembre-se, não podemos juntá-las. Assim como aqui em cima, ó, w ao cubo menos 4w ao quadrado. Eu não juntei, porque um é w ao cubo, o outro é w ao quadrado. Ok? Mesma coisa aqui em cima, olha só. 2b ao quadrado mais 8b. Eu não posso juntar o b ao quadrado com o b, porque são potências de expoentes diferentes. Tudo bem? Vamos para o m. Olha só o m. O m você tem 5c mais c, e aqui apareceu um c ao cubo aqui no meio. Então, esse daqui eu sei que eu não vou poder juntar com esses outros dois, certo? Então, vai ficar 5c mais 1c, vai dar 6c, menos 5c ao cubo, certo? Para por aqui. Vamos ver agora o item N. No item N, você tem uma multiplicação aqui e uma soma a seguir. Lembra que a multiplicação você sempre resolve primeiro numa expressão. Então, a prioridade você dá para a multiplicação, certo? Então, v ao quadrado vezes v elevado ao cubo, você vai manter a base, ou seja, mantenha a sua incógnita v e soma os expoentes, certo? Então, 2 mais 3 mais v elevado a 6. Isso aqui, 2 mais 3, vai dar expoente 5, certo? Então, ficou v elevado à quinta mais v elevado à sexta. São potências diferentes, não posso juntá-las. Então, eu paro por aqui. Beleza? Vamos fazer agora o item O, que é o nosso último item desse exercício. E aí, ele tá apresentando uma divisão aqui para você, uma fração, lembra que é uma divisão, né? Então, eu vou dividir os termos, os coeficientes numéricos, 12 dividido por 3 dá 4. E agora eu vou fazer a subtração entre os expoentes, certo? D elevado a 5 menos 2. Porque, como é divisão, subtrai os expoentes. Divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Então, você vai ter 4D elevado ao cubo como solução do item O. Beleza? Agora a gente vai ver alguns problemas e a gente vai tentar interpretar esses problemas através das frases que eles nos colocam, e a gente vai tentar montar sistemas de equações, certo? Do primeiro grau. Então vamos lá. Esse item número 2 aí, ó, ele está apresentando o probleminha que diz o seguinte, olha lá. A soma de dois números inteiros positivos é igual a 10. E a diferença entre eles é igual a 6. Qual é o sistema linear de equação do primeiro grau que representa essa sentença? Então, vamos lá. Ele está te dando dois números, certo? Os dois números são números diferentes. Então, eu vou chamar um de x e um de y, ok? E eu estou falando que a soma, olha lá, ó, a soma desses números é igual a 10. Então, a primeira expressão já está montada aqui, olha lá. A soma de dois números inteiros positivos é igual a 10. Qual que seria a nossa segunda equação do sistema? A nossa segunda equação do sistema está falando de uma diferença. Então, diferença é uma conta de menos, né? Toda vez que aparece uma diferença, significa que vai aparecer um sinal de menos. E aí fala assim, a diferença entre eles, esse aqui, ó, entre eles, está querendo dizer que são os mesmos dois números que apareceu lá no começo. Então, eu sei que a diferença entre x e y é igual a
6. Então, eu ponho a igualdade e o número 6. Então, esse é o sistema de equação que representa esse problema número 2. Então, sempre que você for fazer a interpretação de um problema, você precisa entender o que está sendo pedido e saber quais palavras representam as operações. Soma vai representar uma adição, diferença vai representar uma subtração, sempre atento na colocação de cada coisa dentro do sistema no lugar correto. Tudo bem? Vamos pensar agora no número 3. Olha lá. No número 3, você tem lá, José e Laura são casados. O local de trabalho é próximo da residência do casal. E todos os dias eles saem de casa juntos para irem trabalhar. Sabendo que a soma do trajeto percorrido pelos dois é igual a 3 quilômetros, ó, apareceu informação aqui, ó. Informação para você montar a sua primeira expressão, ó. A soma do trajeto percorrido pelos dois. Então, o José eu vou chamar de L, de J, e a Laura, estou pensando na Laura já. Na Laura, eu vou pensar na letra L, tudo bem? E eu vou usar essas letras para montar o meu sistema. Então, olha só, a soma do trajeto percorrido pelos dois é igual a 3 quilômetros. Nessa frase que eu grifei, já está a nossa primeira expressão. Olha lá, José mais Laura é igual a 3, certo? Por quê? Porque eu sei que juntos eles percorrem 3 quilômetros. Então, essa é a primeira expressão do nosso sistema. Vamos buscar a nossa segunda expressão agora, certo? Por não trabalharem na mesma empresa, José caminha 1 quilômetro a mais que Laura. Então, eu sei que para que o José tenha, né, a expressão realizada aqui, eu sei que vai ter que ter um J mais 1 aí, certo? Porque o José caminha 1 quilômetro a mais do que ela. Então, Laura mais 1 é igual ao tanto que o José caminha. Olha só. Por que ficou assim essa expressão? Porque ele vai caminhar 1 quilômetro a mais do que a Laura, certo? Então, eu sei que se ela caminhar 1 a mais, ela vai empatar com ele, beleza? Então, essa é a expressão que está determinando aí o nosso sistema de equações do problema número 3, beleza? Vamos pensar agora nesses outros probleminhas aí. Número 4. Mariana foi ao mercado para comprar batatas e cenouras. Se comprasse 1 quilo de cenouras e 3 quilos de batata, gastaria R$ 7,00. Comprando 1 quilo de batatas e 3 quilos de cenouras, gastará R$ 2,00 a menos, sendo X o preço do quilograma de batatas e Y o quilograma de cenouras. Essa situação pode ser representada por qual sistema? Então vamos lá. Eu sei que X vai ser a representação dos quilos de batata e o Y vai ser a representação dos quilos de cenouras. A partir disso, basta a gente montar a nossa expressão. Então vamos lá, ó. A primeira expressão começa daqui, ó. Se comprasse 1 quilo de cenouras e 3 de batatas. Então, cenoura é Y, certo? 1 quilo de cenoura mais 3 de batatas gastaria R$ 7,00. Essa é a primeira expressão do seu problema. Ela vem até aqui, ó. Depois vem a segunda expressão já começando aqui mesmo. Comprando 1 quilo de batatas, ou seja, X, 1 quilo de batatas, e 3 quilos de cenouras. Agora inverteu, ó. Gastará R$ 2,00 a menos. R$ 2,00 a menos significa R$ 5,00, porque a primeira expressão gastou 7, então a segunda vai gastar 2 a menos, logo gastará 5, certo? Sendo assim, a gente já concluiu então o nosso sistema que representa o problema número 4, beleza? Ou seja, 1 quilo de cenouras mais 3 quilos de batatas dá R$ 7,00 e 1 quilo de batatas mais 3 quilos de cenouras dá R$ 5,00, que é R$ 2,00 a menos do que a expressão anterior.
Vamos para o problema número 5. O problema número 5 é uma adaptação da prova Saeb de 2015. Diz assim: João e Pedro foram a um restaurante almoçar e a soma da conta deles foi de R$ 28. A conta do Pedro foi o triplo, ó, apareceu uma expressão aqui, ó, triplo. Triplo representa 3 vezes, hein? Beleza? Deixa eu colocar um pontinho aqui. 3 vezes. E aí fala assim: o sistema de equação de primeiro grau que melhor traduz esse problema é. Então vamos lá. Eu sei, primeiro, que a soma das contas deu 28. Então, o João eu vou chamar de J e o Pedro eu vou chamar de P. Certo? Beleza? Então eu sei que se eu somar J mais P, a conta dos dois deu R$ 28. Tudo bem? Agora, a nossa segunda expressão vai ter a ver com o triplo do valor. Ó. A conta do Pedro foi o triplo do valor da do João, né? Então, eu sei que 3 vezes o valor do João mais o valor do Pedro, aliás, é igual ao valor do Pedro, né? Certo? Então, a conta do Pedro foi 3 vezes o valor da conta do João. O Pedro gastou mais nesse almoço, né? Gastou 3 vezes o valor da conta do João. Então, a nossa expressão pode ficar dessa maneira. Vamos ver agora a questão número 6, que é a questão da AP de 2017, uma adaptação também. Fala então: André e Júlia foram para uma lanchonete. André comeu 2 hambúrgueres e tomou um refrigerante. Gastou R$ 17,60. Júlia comeu um hambúrguer e também tomou um refrigerante, gastando R$ 11,60. Para saber o preço do hambúrguer e do refrigerante nessa lanchonete, pode-se utilizar um sistema de equações. O sistema de equações que relaciona o preço do hambúrguer x e o preço do refrigerante y com o valor pago por André e Júlia é. Então vamos lá. Primeiro, ele chamou o hambúrguer de x e o refrigerante de y, certo? Agora a gente vai ver a expressão então que começa aqui com o André. Ó. André comeu 2 hambúrgueres, então é 2x. E tomou um refrigerante, que é y, né? E o valor gasto por ele foi R$ 17,60. A segunda expressão vai ser da nossa amiga Júlia aqui, ó. Júlia comeu um hambúrguer, então é só x. Mas também tomou um refrigerante, então é y. E o valor que ela pagou é R$ 11,60. Certo? Então, sempre quando você vê as informações no problema, você tem que relacioná-las com a letrinha que está sendo dada. Nesse caso, o problema já te deu que o hambúrguer é x e o refrigerante é y. Mas se ele não tivesse convencionado isso, você poderia por si mesmo pensar hambúrguer igual a H, refrigerante igual a R, e montar o problema da mesma forma. Então, independente do que ele define para você, a letra, ela não está representando, você pode trocar ela, não tem problema ser uma letra diferente do X e do Y, tá bom? Como eu fiz ali no problema 5, né, falando do João e do Pedro. O João eu chamei de J, o Pedro eu chamei de P, e a gente montou um sistema da mesma forma. Agora, a gente vai resolver algumas equações. Essas equações são todas do primeiro grau. Então, a gente vai tentar resolvê-las através de balanceamento, certo? Então, repare aqui, ó. Essa primeira expressão, ela só pode ser verdadeira se o valor do P for zero. Por quê, gente? Porque eu tenho 5 vezes 0 de um lado e 10 vezes 0 do outro. 5 vezes 0 é 0, 10 vezes 0 é 0. Se qualquer outro valor, isso daqui não vai ser verdadeiro, certo? Então, essa primeira equação só é verdadeira para o valor 0. Vamos ver como é que resolve ela. Você coloca tudo para um único membro, ou seja, o 5P fica de um lado, que já está. O 10P eu vou passar do lado de lá, trocando o sinal. Lembra que quando você tem um valor que troca o lado da igualdade, você passa com a operação inversa. Então, se o valor era positivo, ele vai passar a ser negativo. Então, ficaria assim, menos 10P igual a 0. Nesse caso, nós ficamos com uma expressão onde a gente pode juntar as letrinhas P's, né?
Tenho 5, mas devo 10. Tenho 5 P's, mas devo 10 P's. Então, eu vou ficar devendo, no final das contas, menos 5P. Só que isso daqui está igual a zero. Então, o único valor que eu posso multiplicar por menos 5, que dá zero, é o próprio zero. Dessa forma, o 5 vai passar dividindo, se ele está multiplicando aqui. Lembra que o contrário de multiplicar é dividir. E aí você ficaria com essa expressão. P é igual a 0 sobre 5. Certo? 5, eu passei o sinal junto, tá? O negativo. Então, aqui ficaria como? 0 dividido por 5. 0, quando você divide por qualquer coisa, é 0, né? Então, o valor de P só pode ser 0. Vamos ver agora o item B? Olha lá. Ó, então, assim, uma dica aqui quando você vê equações desse tipo, tá? Quando você vê que são coisas que têm a mesma letrinha, ou seja, a mesma incógnita P, uma igualdade e valores de coeficiente diferente, o único resultado possível é 0, tá? Qualquer outro valor não seria possível para essa equação, tudo bem? Essa parte aqui resolvida, você nem precisava, eu só estou explicando como que você chega no valor 0. Mas quando você olha aqui, você percebe que 5 vezes 0 é 0, 10 vezes 0 é 0. E 0 é igual a 0. Logo, essa igualdade só é verdadeira quando P for 0. Tudo bem? Vamos ver agora o item B. No item B, você tem a mesma ideia. Olha lá, 3Z igual a 15Z. Não tem como uma coisa ser igual à outra, se está multiplicando pelo mesmo valor, certo? Pensa que se o Z não fosse 0, se o Z fosse 1, 3 vezes 1 dá 3, 15 vezes 1 dá 15. Então, essas coisas não seriam iguais, ou seja, essa igualdade seria falsa, né? Ou seja, para ser uma igualdade, o único valor possível é o Z valer 0. Então, igual ao caso de cima, o Z só pode valer 0, porque 3 vezes Z é 3 vezes 0, que dá 0, e 15 vezes Z é 15 vezes 0, que dá 0. E aí a igualdade se torna verdadeira e a equação pode ser resolvida com o valor Z igual a 0. Beleza? Mesma coisa acontece para o item C, né? Então você percebe que só pode ser verdadeira essa igualdade se o valor de x for 0. Por quê? Porque 4 vezes 0 dá 0 e 16 vezes 0 dá 0. E aí a igualdade se mantém. Qualquer outro valor para x, a igualdade fica falsa. E aí não é solução dessa equação. Tudo bem? Vamos ver essa outra equação. Nessa outra equação aqui, você já tem coeficientes numéricos, né, misturados com os que têm a incógnita k. Como que a gente faz para resolver esse problema? Você passa todo mundo que tem a incógnita para a esquerda, né? E aí você vai fazer, então, a troca de sinal. Se você troca de lado, você troca o sinal. Lembra que quando você está trocando o termo da igualdade de lado, você está fazendo a operação inversa dele. Por isso, se um é positivo, quando troca de lado se torna negativo. Certo? Então, aqui a gente ficaria com 5K menos 17K é igual... Olha lá, o 3 que está negativo desse lado, quando troca de lado, troca de sinal. Então, ele vai se tornar positivo. Beleza? E aí, como que você vai fazer? Você vai juntar os K's, né? Se eu tenho 5, mas eu devo 17, então vai ficar devendo 12. 12K é igual a 3, certo? Agora, o 12 está multiplicando no K. O que você vai fazer nesse caso? Você vai simplesmente... Opa, desculpe. Você vai simplesmente passar ele dividindo, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. K é igual a 3 sobre 12. O sinal que estava aqui, ó, eu já passei ele para o lado de lá também, certo? Junto com o 12. Então, você descobriu o valor de K. K é igual a 3 dozeavos. Dá para simplificar, se você quiser, tornando isso igual a 1 quarto. Dividindo por 3 em cima e dividindo por 3 embaixo.
tudo bem? Então, K é negativo nesse caso, K é igual a menos 1 quarto. Vamos ver aqui a nossa expressão E. A nossa expressão E também tem um termo numérico e tem termos que acompanham a letra Q, né? Que é a nossa incógnita nesse caso, que a gente quer descobrir o valor. Então, o 3Q fica desse lado, o 16Q trocou de lado, trocou o sinal, e o nosso termo numérico, que era 2, e ele era negativo, trocou de lado e trocou o sinal também. Nesse caso, a gente ficou com menos 13Q. Por que menos 13? Porque eu tinha 3, mas eu devia 16. Tenho 3 para pagar, então ainda vou ficar devendo 13, certo? 13Q igual a 2, então a gente vai realizar agora a divisão. O 13 que está multiplicando no Q vai passar dividindo. Então, você ficou com Q é igual a 2 sobre 13. E o sinal foi junto, o sinal era negativo aqui no 13, ele foi para o outro membro, tornando o valor do resultado negativado também. Vamos para a próxima tela. Na próxima tela nós temos aí mais 4 expressões. E aí eu tenho que 2J menos 9J. Repare que eu já estou trocando o J de lado, certo? Quando troca de lado, troca o sinal. Lembra da operação inversa. E o 3 é a mesma coisa. O 3 era positivo de um lado, trocou de lado da igualdade, trocou o sinal. Aqui, então, a gente ficou... Tenho 2J, mas devo 9J, então eu vou ficar devendo 7J. E aí a gente ficou com menos 7J é igual a menos 3. Lembra que quando você tem sinais negativos dos dois lados da igualdade, você pode cancelar os sinais, ou seja, você pode trocar o sinal dos dois lados. Mas por que isso? Porque você pode multiplicar a expressão inteira pelo menos 1, que é o termo aonde você consegue fazer a regra de sinal para que a expressão se torne positiva, tudo bem? Então, você trocou, no caso, né? Ficou tudo positivo, e agora o J, que estava multiplicando no 7, fica na esquerda, o 7 passou dividindo. E aí você vai ficar, então, com J é igual a 3 sobre 7. E você encontrou o valor da sua incógnita J, 3 sétimos. Vamos ver agora o item G. No item G, você tem 6Ns, vai trocar de lado, 22N está positivo, passou negativo, o 4 que está positivo desse lado, passou negativo para o outro lado da igualdade, certo? Agora, tenho 6Ns e devo 22Ns, então eu vou pagar aqueles 6Ns e ainda vou ficar devendo 16Ns, certo? O 16 está negativo e está multiplicando no N, ele vai passar dividindo para o outro lado, certo? Lembra que quando os dois termos da expressão, dos dois lados da igualdade são negativos, eu posso transformá-los em positivos, multiplicando a expressão inteira por menos 1. Aí faz a regra de sinal e se tornam positivos, certo? Então, você tem 16N positivos é igual a 4 positivo. O N fica sozinho na esquerda e o 16 passa dividindo. Então, você ficou com 4 sobre 16. Dá para simplificar. Simplificando essa conta, você fica com 1 quarto. Então, N é igual a 1 quarto. Vamos para o item H. No item H você tem uma expressão onde envolve a incógnita R, né? Então aqui nós vamos primeiro agrupar o segundo termo, porque você tem termos para serem agrupados aqui, antes de começar a resolução. Então, o primeiro termo a gente copia e não mexe, e o segundo a gente vai resolver. Devo 6R, pago com 21R, me sobram 15 Rs. Tudo bem? Agora que a gente já agrupou o segundo termo, agora a gente vai começar a resolver. Então, aqui você passa o 15 para o lado esquerdo, trocando o sinal. Era positivo, se tornou negativo. E passa o 6, também trocando o sinal depois que você trocou do lado da igualdade. Era negativo, se tornou positivo.
Agora você vai agrupar os termos. Então eu tenho 3 R's, mas eu devo 15 R's, significa que eu vou pagar a minha dívida, mas ainda vou ficar devendo 12. Então 12 R's é igual a 6. O R está multiplicando no 12. Lembra que quando está multiplicando, você vai passar dividindo. Então isso vai ficar 6 sobre 12. O sinal foi junto. Então agora você tem 6 sobre 12. Só que 6 é a metade de 12. Então, simplificando essa fração, isso é metade. R igual a menos meio. Vamos para o último item aqui dessa tela, que é o item I. No item I você tem também, no segundo membro, agrupamentos para fazer, né? Coisas que você pode juntar, colocar no mesmo pacote. Então, você tem 5y mais 8 é igual a 3 mais 6 dá 9, 9y, certo? Agora sim, vamos organizar a conta. O 9 troca de lado e troca o sinal. Então, ficaremos com 5y menos 9y. O 8 troca de lado, troca o sinal, é igual a menos 8. Agora, vamos agrupar esses dois aqui, ó. Tenho 5, mas devo 9, significa que eu vou pagar a minha dívida, mas eu ainda vou ficar devendo 4y. E aí ficamos com 4y negativos, é igual a menos 8. Dois sinais de menos do lado da igualdade, né, de diferentes lados da igualdade, eu posso trocar o sinal, né, multiplicando a equação inteira por menos 1. Logo, nós temos 4y é igual a 8. Y é igual a 8 dividido por 4. O 4 estava multiplicando, passou dividindo. E 8 dividido por 4 dá 2. Logo, o y é igual a 2. Seguindo adiante, temos aí o J, o K e o L, que são as nossas últimas de hoje, certo? Então, você tem aqui o 7M, o 15, que era positivo do outro lado, trocou de lado, trocou o sinal, fica negativo. O 8, que era positivo, trocou de lado, trocou o sinal, fica negativo. Agora vamos agrupar os M's. Tenho 7 M's, devo 15 M's, significa que eu vou pagar a minha dívida, mas eu ainda vou ficar devendo 8 M's. Então eu sei que 8 M's negativos é igual a menos 8. Troca o sinal dos dois lados da igualdade, ficamos com 8M é igual a 8. O M fica isolado, passa o 8 dividindo, porque ele estava multiplicando, ficamos com 8 dividido por 8. E 8 dividido por 8 dá 1. Então, M é igual a 1 nesse caso. Vamos ver agora a expressão K. Na expressão K você tem coisas para juntar aqui no segundo membro. Então, vamos juntar as coisas do segundo membro antes de começar a resolver. Então, ficamos com 6x mais 13, copia o primeiro membro. Junta o que está no segundo membro. Devo 5x, mas tenho 8 para pagar. Então, vai me sobrar positivos 3x. Por quê? Porque eu tenho mais do que eu devo, certo? Agora, eu vou trocar de lado. Então, 6x menos 3x. O 3 era positivo, trocou de lado, ficou negativo. O 13 era positivo, trocou de lado, ficou negativo. Então, ficamos com 6x menos 3x é igual a menos 13. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 3x é igual a menos 13. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 13 sobre 3. Então, o nosso valor de x encontrado foi 13 terços negativo. Agora, o item final aqui, né, JKL. Nosso item L, ele está envolvendo números que têm decimais, ó, números com vírgula, tá? Isso não tem problema nenhum, você pode continuar fazendo a sua expressão da mesma forma como você realizou as outras. A única diferença é que você tem que fazer também a junção dos B's, né, que você tem aqui, e a junção dos números decimais que são apresentados para você. Então, vamos lá. O 2,9b fica desse lado, o 0,1b passa somando, né, porque era negativo de um lado da igualdade, trocou de lado, trocou o sinal. O 0,9 já estava lá do outro lado, então deixa ele lá positivo. O 5,1 estava negativo desse lado da igualdade, ele vai passar para o lado de lá, somando positivo, trocou de lado, trocou sinal. Então aqui você vai ficar com 2,9 mais 0,1.
2,9 mais 0,1 dá 3, 3,0. Como deu exato, você nem precisa colocar o vírgula zero, tudo bem? Mesma coisa acontece aqui, ó, 5,1 com 0,9, isso dá 6. Agora ficamos com 3b igual a 6, o b continua isolado, o 3 que estava multiplicando vai passar dividindo, 6 dividido por 3 igual a 2. E aí você encontrou o valor do b na expressão L, tudo bem? Bom, gente, a gente fez aqui nessa aula de hoje, então, o reconhecimento das incógnitas, aprendemos a montar sistemas, aprendemos a fazer a interpretação de exercícios para montar os sistemas e aprendemos a resolver algumas equações com uma única incógnita, né, que são chamadas equações do primeiro grau. Espero que tenham relembrado desse assunto, que tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, mandem seus comentários lá no Google Sala de Aula. Um abraço a todos e muito obrigado.